Olá pessoal, quem fala aqui é Professor Nelson Ventura. Hoje estou aqui para falar mais uma vez sobre mais um método que é muito eficaz, um método que dá resultado fácil e um método que é motivador, um método que é muito utilizado nas academias, ou melhor dizendo, que é pouco utilizado nas academias, mas hoje você vai ficar sabendo que método é esse e vai colocar em execução na academia onde você treina. É um método fácil de ser praticado, no qual vai lhe motivar, vai fazer com que você não perca muito tempo na academia e também irá fazer com que você aumente muito a intensidade em relação ao que você faz ao tradicional treino de academia. Então vamos lá, hoje vamos aprender um pouco sobre o método B7. Agora vamos saber, o conceito, saber o que de fato é o método B7. O método B7 nada mais é do que você pegar dois exercícios e colocar para poder fazer de um para o outro sem descanso. Ou seja, você está no supino reto e na sequência você vai para o supino inclinado. Isso sai de um, vai para o outro sem descanso. Vou dar um exemplo. Você coloca para poder fazer lá no supino reto 3 séries e no supino inclinado também 3 séries. Só que tem o seguinte, as duas primeiras séries dos dois exercícios, a primeira série do supino reto, você vai fazer ela até a falha concêntrica. E logo na sequência, sem descanso algum, você irá para o supino inclinado e fará também mais uma série até a falha, para que se caracterize o método B7. Então, quando você faz dois exercícios para o mesmo grupamento muscular, ou seja, o grupamento muscular compreendido nesses dois exercícios são o peitoral maior, o ombro anterior e o músculo tríceps. Esses três músculos vão formar o conjunto de músculos no qual você irá trabalhar nesses dois exercícios. Então você fará a primeira série no supino reto e na sequência a primeira série, a segunda série no supino inclinado. Os dois formarão uma série, mas você fará duas séries em sequências, só que sem intervalo de descanso de um para o outro. Deu para entender? Mole, né? Agora sim, para quem serve esse tipo de método? Vamos agora descobrir. Olha, pessoas normais elas podem fazer, aqueles que são considerados os ditos normais, aqueles que não têm problema de saúde nenhum, não tem problema cardíaco, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nenhum problema osteoarticular, ou seja, não tem nenhum problema de osso, nenhum problema de músculo e nenhum problema articular, podem fazer tranquilamente esse método. Pessoas que estão em processo de emagrecimento, principalmente essas pessoas que estão em processo de emagrecimento. Por quê? Para emagrecimento, o ideal é que você faça um volume agradável, o suficiente para que essa musculatura ela sinta que você está praticando a musculação de forma intensa. Então esse método, como é preconizado um exercício logo após um ou outro, esse método é ideal para quem quer emagrecer, porque a agressão da musculatura vai ser muito alta, e essa agressão da musculatura, logo após, quando você terminar o treino, o músculo em si, o sistema nervoso central, irá fazer com que aquela gordura que está lá na sua barriguinha guardada, seja pega e seja transformada em substâncias energéticas para poder armazenar, para poder repor aquilo que você perdeu naquela determinada musculatura. Aqui no estudo, os músculos enfatizados são o tríceps, o ombro anterior e o peitoral maior. Esses três músculos serão beneficiados nesse quesito. Então você irá o quê? Ganhar massa muscular e irá diminuir o percentual de gordura. Isso em processo de emagrecimento. Diabetes também, que ele também pode ser usado para ganho de massa muscular ou hipertrofia ou definição muscular, como você queira definir. É tudo a mesma coisa. Definição muscular, hipertrofia, ganho de massa, aumento da massa muscular, aumento da secção transversa, enfim. Todos esses adjetivos que são dados é a mesma coisa. É o ganho de massa muscular. Então, o método B7 vai lhe ajudar a ganhar o quê? Massa muscular também. E os atletas, eles podem fazer? Podem, mas com ressalva. O atleta em si, ele não pode sentir dor. Então, pelo fato dele não sentir dor, o instrutor, o profissional que irá acompanhado, ele irá fazer de que forma? Poderá fazer marcado, exemplo. Coloca o atleta de futebol para poder fazer um agachamento
e na sequência fazer um stiff para dar ênfase o quê? No glúteo máximo, que ambos os exercícios trabalham glúteo máximo, tanto o agachamento quanto o stiff. Então, esse método você poderá fazer assim com o jogador de futebol. Ele fará primeiro o agachamento e na sequência o stiff. Isso sem descanso de um para o outro. Nisso, o professor irá dizer, você só poderá fazer 3 de 10, 3 de 12, você não poderá chegar naquela fadiga que as pessoas na academia costumam sentir. Você vai fazer 3 de 10 para poder manter a sua performance atlética e também para que você mantenha os seus níveis de potência, ou aumente os seus níveis de potência e de força também. Mas você irá fazer para que você no outro dia não venha ter dor muscular, chamada dor muscular tardia. Para que o atleta assim não corra o risco de ficar fora, no caso do atleta de futebol, não fique fora da partida de futebol, ou do treino que virá no dia seguinte. Então, esse método pode servir para atletas sim, só que tem que ser feito de uma maneira o quê? Adequada, de uma maneira mais reservada, uma maneira mais apropriada para que seja enfatizado para o tema futebol. Agora vamos passar para o outro lado, né? Para quem é que não pode fazer, não vou dizer hipótese alguma, mas que não é recomendado fazer. Vamos lá, os cardiopatas. Por que os cardiopatas não são adequadamente adequados para fazer esse tipo de treino? Porque como ele é um método muito volumoso, ou seja, você faz muitas repetições em sequência, esse método poderá agredir o que? O sistema cardiovascular. E essa agressão ao sistema cardiovascular poderá ter aumento de pressão, o aluno poderá vir a ter arritmia cardíaca, enfim, ele poderá ter alguma situação agravada em sintonia em relação ao sistema cardiovascular. Então é interessante que esse atleta, melhor dizendo, o cardiopata, não faça esse método, porque esse método irá prejudicá-lo muito. O mais adequado é que o cardiopata faça o treino de musculação com um pouquinho mais de carga, para que a agressão da musculação seja feita na parte mais externa, melhor dizendo, na parte mais neural, ou seja, quando o cardiopata ele faz um determinado exercício de musculação com um peso mais elevado, a fadiga que acontece nele não é a fadiga muscular propriamente dita, é a fadiga neural, ou seja, os drives neurais que são enviados, os impulsos elétricos que são enviados do sistema nervoso central para determinada musculatura que está sendo feita. O indivíduo cardiopata está fazendo rosca direta. Aí quando o sistema nervoso diz para poder ele parar, para poder a musculatura parar de fazer os movimentos, o que é que ela faz? Ela corta os impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles são mais motivados a ser parados com uma carga um pouquinho mais alta. Essa carga mais alta que vai fazer com que os estímulos sejam cessados. Deu para entender? Pegou a manha? O cardiopata não é indicado fazer método B7. Quem mais não pode fazer o método B7? Vamos descobrir agora. Os idosos. Lógico que esses idosos também não podem fazer esse método B7, mas não é recomendado que se faça, porque tem idoso que faz tudo, né? A gente sabe, mas a grande maioria dos idosos, esse método não é recomendado que ele faça. Por quê? Porque o idoso, ele não vai suportar o nível o volume do treino, a intensidade do treino vai ser muito alta, ele não vai suportar aquelas dores que acontecem durante o treinamento, enfim, é um monte de processos que acontecem juntos que faz com que o idoso não seja adequado para praticar esse tipo de método, porque é um método muito agressivo. Então o idoso, nesse caso aí, ele está fora. Não é bom colocar idosos para se fazer o método B7. Crianças, não, tira as criancinhas disso aí, essas criancinhas lá no futebol, essas criancinhas lá jogando basquete delas, as criancinhas fazendo a musculação somente com uma série simples ou múltiplas séries. Ela pode ir na academia? Pode, logicamente, fazendo uma série, 2 séries de determinado exercício, fazendo um aeróbicozinho, uma coisa mais leve. E porque a criança, a gente tem que tratar a criança como se fosse criança mesmo, de fato, como ela é.
não exagerando nas cargas, não exagerando no volume, não deixando ela muito tempo no ambiente de academia com adultos, porque o ambiente de academia para crianças é desmotivador. Então, o quanto antes ela fizer aquelas atividades da academia, melhor para ela. Então, o adequado para a criança é fazer com carga ali de leve a moderada, o volume ali bem baixo, e um aeróbicozinho. E as crianças assim, elas vão se amarrar na musculação, porque o ambiente de musculação para crianças, ou seja, ambiente de academia com adultos, para a criança é desmotivador, porque ali ela não vai estar dentro do mundo dela. Então, o adequado para a criança é fazer uma coisa mais rápida e mandar ela ir para a casinha dela. Vamos ver quem mais não pode fazer. Pessoas que estão em reabilitação musculoesquelética, ou seja, pessoas que sofreram traumas de fraturas, entorses, pessoas que sofreram estão com tendinites, enfim, todo problema osteomiarticular, ou seja, problema em osso, músculo e articulações. Essas pessoas não são recomendadas fazer o método B7, por se tratar de um método um pouco agressivo. Como ele tem volume alto e também tem a intensidade muito alta, não é recomendado para esse tipo de público, porque esse público vem da fisioterapia, e o adequado para esse tipo de pessoa é você pegar essa galera e fazer fazer múltiplas séries, fazer séries simples, fazer o feijão com arroz, para que essas pessoas sejam reabilitadas, não estragadas de fato. Então, múltiplas séries e o método simples de musculação, não B7, para esse público não dá. Anêmicos, vocês anêmicos, tomem cuidado, por se tratar de um método que suga muita glicose durante o treino, por ser um método que vai agredir muito o sistema glicoenergético, ou seja, o glicogênio muscular vai baixar e muito. Não é adequado que você, anêmico, faça o método B7 até a falha. Você pode fazer, agora tem que fazer de forma marcada. Vamos supor que você faça o leg press mais o agachamento, dois exercícios que são muito sugadores de energia. Os dois gastam muita energia corporal, tanto o agachamento quanto o leg. Então você fará uma série de 10 do agachamento e uma série de 10 do leg press. Assim você não irá ir com a carga moderadazinha, 10 de um, 10 de outro, para formar uma sériezinha ali dos dois juntos. E você não, ou melhor dizendo, série de um, série de outro, para que você não venha a ser agredido. Então ali você fará tudo na normalidade e também não irá manifestar situações da doença, ou seja, de anemia. Então, esse público pode fazer, mas pode fazer com ressalvas, com todo cuidado. Converse com o seu professor, que ele irá adequar esse tipo de treino para você, para que você venha praticar o método B7, que é um método excelente. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de B7. Tem os tipos de B7, meus irmãos. Fiquem ligados agora, ó. B7 para o mesmo grupamento muscular, foi o que eu já exemplifiquei antes. Quando você pega dois exercícios e coloca para o mesmo grupamento muscular, isto é, quando você vai treinar o peitoral maior, o tríceps e o ombro, você pode colocar dois exercícios que trabalhem esse mesmo grupamento muscular. Peito, o anterior, e tríceps você pode trabalhar no supino reto e no supino inclinado, como eu havia falado antes. Você fará uma série de 1 e sem descanso, irá para o outro para poder fazer outra série. Essa série pode ser feita até a falha, ou pode ser as séries chamadas marcadas, série de 10, série de 12, série de 15, 17, em ambos os exercícios, sendo que não haverá intervalo de descanso de um para o outro. O método alternado por segmento. Como é o método alternado por segmento? É quando você faz um exercício para o membro superior e na sequência outro exercício para o membro inferior. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos fazer o supino reto e o leg press. Nós faremos uma série de 10. Isso é para iniciantes, para iniciantes. E também para quem está voltando depois de muito tempo que estava sem treinar, pode fazer também esse método. Faremos uma série de 10 no agachamento e uma série de 10 no supino reto. Faremos primeiro
o press ou o agachamento, não me lembro qual foi que eu falei, mas qualquer um dos dois para o mesmo grupamento muscular. Então, uma série de 10 no agachamento, uma série de 10 no supino reto, isso sem intervalo de descanso de um para o outro. Você estará fazendo alternado por segmento? Sim, porque você primeiro fez o grupamento que está localizado na parte inferior do corpo, e na sequência você fez o exercício que está na parte superior do corpo. Então, se caracteriza aí o método alternado por segmento. O método agonista-antagonista também pode ser considerado o método bissético. Por quê? Vamos aqui estudar agora uma coisa. Aqui é meu tríceps e aqui é meu bíceps. Para o meu tríceps, eu farei a rosca, o tríceps francês, que é esse. E para meu bíceps, farei a rosca direta. Eu vou fazer aqui, ó, primeiro, meu tríceps francês, marcadinho 3 de 10, ou 3 de 15, ou 3 de 20, ou até a falha. E na sequência farei rosca direta. 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, 3 de 20 ou até a falha. Vai depender do nível do condicionamento do aluno. Tem que ser anotado isso também. Então, sem descanso nenhum, eu farei primeiro o tríceps, meu francesinho. E na sequência farei minha rosca direta. Isso sem intervalo de um para o outro. Isso caracteriza o método agonista-antagonista. Porque o músculo tríceps braquial ele se opõe aos movimentos do músculo bíceps braquial. E do contrário também é o mesmo. O bíceps braquial vai se opor aos movimentos do tríceps. Isso segundo a ciência, segundo a anatomia. Então, pegaram aí. E outro método também bacana, que é um método utilizado por muitas pessoas também, que é o método pré-exaustão, também considerado um método bissético. Por quê? Vamos dar um exemplo bacana. Vamos falar novamente do nosso tríceps. Primeiro vou fazer um exercício para o tríceps e na sequência eu irei jogar um exercício que seja considerado multiarticular. Multiarticular por quê? Vou explicar do início, melhor dizendo. O primeiro exercício do método pré-exaustão é um exercício que tem que ser um exercício que seja monoarticular, ou seja, quando eu faço o tríceps francês, eu utilizo só a articulação. Veja o que só mexe aqui, ó, é a articulação do cotovelo. Pegou? Estou trabalhando só o tríceps aqui, ó, de forma isolada. Quando eu passo para o supino reto, eu já tenho esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Então, nesse movimento a gente trabalha ombro anterior, ombro, e trabalhamos a articulação do cotovelo. Então, aqui a gente vai trabalhar peito, ombro e tríceps braquial. Nós trabalharemos esses músculos. Só que tem o seguinte, como é o método pré-exaustão, o músculo que eu quero trabalhar de forma que dê uma exaustão antes é o músculo tríceps braquial. Por isso que antes eu coloquei o exercício rosca francesa ou tríceps francês, o nome até fugiu da cabeça. E na sequência, para dar outra ênfase a esse músculo, eu saio de monoarticular, que é esse, para um multiarticular, que é o supino reto, no qual eu trabalho a articulação do ombro e a articulação do cotovelo. Mas o músculo que eu quero exaurir é o músculo tríceps. Trabalhei aqui antes, 10, vamos supor, e trabalhei aqui depois no supino reto. Isso fará com que o tríceps braquial, em relação aos outros músculos, ombro anterior e peitoral maior, entre em exaustão primeiro. E essa exaustão fará com que o tríceps braquial seja mais trabalhado em relação ao ombro anterior e em relação ao peitoral maior. Pronto. O método pré-exaustão é considerado também um método bissético. A aula tá massa hoje está bem explicativo. Agora vamos para os benefícios do método bissético. É um método no qual, se você tem um aluno na academia, você mesmo que quer sair para trabalhar, quer sair para algum evento, quer fazer alguma coisa, não gosta de ficar muito tempo na academia,
Esse método é considerado também time eficiente. O que significa time eficiente, professor? Time eficiente é quando o tempo de determinada situação é curto, quando você faz em pouco tempo, em pouco período de tempo você consegue sanar, consegue fazer. Então, o método B7, em relação ao método tradicional, comparando com o método tradicional, vamos supor que aqui você faça supino reto, supino inclinado, no método tradicional, 3 séries de um, 3 séries de outro. No B7 aqui você fará supino reto, supino inclinado, 3 séries de um, 3 séries de outro. Só que a diferença é enorme. Enquanto aqui você fará no método tradicional 3 séries do supino reto e 3 séries do supino inclinado de forma separada, ou seja, primeiro você fará 3 séries do supino reto e dá sequência, dará aquele intervalo de 2, 3 minutos para fazer as 3 séries do supino inclinado. No método B7 é diferente. Esses mesmos exercícios, com esse mesmo quantitativo de séries, que é o quantitativo de séries de 6, 3 de 1 do supino reto e 3 do supino inclinado, vocês farão o quê? Uma série de supino reto, uma série de supino inclinado. Aqui você já fez uma série de cada um. Depois você descansará um pouquinho, um minuto e meio, fará mais uma série de supino reto e depois mais uma série de supino inclinado. Fez, matou, pode ser 3 de 15, 3 de 10, 3 de 12, 3 de... depende do condicionamento do aluno. Isso aí eu não vou entrar em detalhes agora, porque aí depende de cada análise, de cada pessoa, varia de pessoa para pessoa. Varia de intermediário, pode ser intermediário, iniciante, intermediário e avançado. Aí cada um é um estudo de um caso diferente. Aí eu não posso detalhar nada agora, mas aqui eu posso dar esses exemplos. Mais uma série de supino reto e sem descanso, mais uma série de supino inclinado. Veja que a gente já fez o quê? 2 séries em relação àquele de lá. E depois finalizando, descansou um minuto e meio, mais uma série de supino reto, mais uma série de supino inclinado. Terminei. 1/3 do tempo praticamente em relação ao método tradicional. Pegou a visão do método porque ele é time eficiente, o tempo dele é curto. E o tempo sendo curto, melhor para quem tem pressa, para quem não gosta de ficar na academia muito tempo, para quem tem obrigações a fazer, tem exemplo, ir para a faculdade, vem para a academia de manhã treinar, mas tem que ir para a faculdade, tem que ir para o trabalho, tem que pegar o filho na escola, tem que pegar a esposa em algum lugar, tem que ir para algum evento social. Esse método é altamente eficaz e adequado para quem tem essa demanda de tempo. Então, é um método que altamente eficiente, chamado time eficiente, ou seja, tempo eficiente, é fato mesmo. Time eficiente, muito eficiente. Dá resultado? Lógico que dá, prof. Dá resultado no tocante a emagrecimento. Vou falar uma coisa aqui em relação ao emagrecimento. Para emagrecimento não é qualquer método, não é qualquer tipo de musculação que você faça que vai fazer com que você, aluno, emagreça. O método adequado são os métodos B7, Tri7, Rest Pause, método Drop Set e outros métodos que são mais volumosos e que fazem com que sua musculatura trabalhe durante muito tempo. Na prática, você vai ficar mais de 20 segundos fazendo uma execução. Se você tiver um método B7 aqui, supino reto, supino inclinado, você fará, vamos supor, até a falha. Aqui você vai levar aproximadamente 15 segundos fazendo o primeiro exercício e sem descanso nenhum você vai para o segundo fazendo mais 15 segundos, ou seja, você fez dos dois ali 30 segundos. E o recomendado para você ter resultado no tocante a emagrecimento e hipertrofia é você ficar aproximadamente 20 segundos ali fazendo qualquer tipo de exercício para qualquer determinado grupamento muscular. Então, o método B7, ele tem essa compensação de você passar mais tempo fazendo o determinado exercício para determinado grupamento muscular. No caso aqui, o que nós estamos dando como exemplo é o supino reto, supino inclinado. Nós trabalharemos o peitoral maior, ombro anterior e o tríceps. Esses 3 músculos você trabalhará numa margem ali segura de aproximadamente acima de 20 segundos, 30 a 40 segundos. Depende também do condicionamento físico do praticante. Dá resultado em relação ao emagrecimento? Dá! E dá rápido. Não demora muito não. É rápido, meu filho. No tocante à hipertrofia, assim como para emagrecimento também, quanto mais tempo de tensão você tiver
em determinado exercício, melhor para você ter um resultado adequado em relação à hipertrofia. Quanto mais tempo você ficar fazendo com carga moderada, melhor. Aí você vai ter emagrecimento, vai ter hipertrofia, vai ter ganho de resistência muscular localizada, enfim, outras situações endógenas que você vai ter liberação de hormônios relacionados ao emagrecimento, liberação de hormônios relacionados à hipertrofia, e uma gama de situações benéficas irão acontecer para que você tenha resultado adequado. Outra situação também que ocorre, esse método motiva. Por que motiva? Por ser um método rápido, você ganhar mais tempo para poder fazer outras coisas, ele acaba se tornando divertido. Porque além da intensidade, da volume é quando você faz um tempo grande ali no exercício. Como eu falei antes, é o chamado tempo sob tensão. Tempo sob tensão é intensidade, o tempo sob tensão adequado, o tempo sob tensão volumoso, ou seja, grande. E você termina o exercício, termina 2 exercícios no mesmo time, na mesma situação de tempo, isso dá uma motivação retada. Aí você vai ter tempo depois para poder fazer outras situações. Isso não acaba sendo motivador? Lógico que acaba sendo motivador. É um bônus que você ganha na sala de musculação quando você faz esse método B7. Eu já falei que o aumento de volume e intensidade são altos. Então, para o iniciante, tem que ser regulado, ou seja, o iniciante pode fazer ali, vamos supor, supino reto, supino inclinado, fazer 2 séries ali, sem descanso de uma para outra, só que ele tem que fazer de forma marcada, por exemplo, 3 de 10, 3 de 12, 3 de 15, faz de forma adequada que dá certo, porque aqui na academia nós fazemos, e todo mundo se dá de bem, todo mundo gosta, todo mundo sai motivado, todo mundo sai feliz, porque aí todo mundo tem resultado, porque o método é muito bom. Agora tem que ser bem manipulado. Para intermediário e para avançado, esse idade eu recomendo trabalhar perto da falha, que é a chamada falha volitiva, ou seja, falha volitiva é quando você chega bem próximo de falhar, quando você percebe ali que quando você deixa para trás 3 a 4, 5 repetições, quando você se aproxima da falha. Exemplo, supino reto você poderia fazer 3 séries de 12, que seria o seu máximo, que seria a sua falha. Só que você já sabendo disso, você faz o quê? Para ficar com minutagem, ficar com repetições de reserva, você faz 3 de 9, 3 de 8, aí aquelas repetiçõezinhas você pode guardar para o final do treino, para poder fazer uma situação melhor, ou seja, terminar o treino com chave de ouro. E vai na sequência também para o supino inclinado, sem descanso nenhum, fazendo o mesmo número de repetições, 3 de 8. Isso que sobrou, que na verdade você até falha com as 12 repetições, é a chamada falha volitiva, ou seja, você falhou de forma voluntária, sabendo onde você ia falhar, só que você falha um pouco antes. E agora a falha propriamente dita, quando você faz os 2 exercícios até a sua musculatura dizer chega, quando você não tem mais movimento nenhum, não consegue mais levantar o peso, rapaz, no seu peito, ali é considerada a falha verdadeira. Essa é a falha concêntrica de fato. Então, meus amigos, hoje estudamos aqui, falamos um pouco sobre o método B7. A aula foi legal, não foi? Foi massa, eu gostei. E você gostou? Anota aqui embaixo se gostou. Na próxima falaremos sobre o método Tri7. Um abraço, divulguem aí para os seus amigos, divulguem para as suas amigas. Esse conhecimento tem que chegar em muitas pessoas. Se muitas pessoas souberem como treinar de forma adequada na sala de musculação, teremos pessoas mais felizes, ou seja, porque essas pessoas alcançarão o determinado resultado que elas sempre almejam. Então, o adequado é a pessoa vir aqui no vídeo, ver e estudar, só ver as dicas do professor e colocar em prática. Só coloque em prática. Qualquer dúvida, deixa um recadinho aqui para mim, deixa uma pergunta que aí eu te respondo no direct. Um forte abraço, um bom domingo a todos e até a próxima live. Um abraço.